Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Café com Especialista. Sempre muito bom receber vocês aqui para a gente compartilhar histórias, experiências e aprender um pouco mais sobre algumas profissões. Hoje o bate-papo vai ser bem legal, um pouco sobre comunicação, então seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Denis. Oi, gente, eu sou a Laura. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Já vou deixando aqui no início, se inscreve, curte o vídeo já agora, para um pouquinho, vai lá, curte o vídeo. Depois compartilha com as suas pessoas favoritas, com seus amigos, com quem está interessado em jornalismo. E hoje a gente está até ansioso, a gente está nervoso, porque a gente vai entrevistar uma pessoa que a gente tem muita admiração e vamos apresentar ela depois da vinheta. Então vamos lá, gente, o currículo dela é extenso, mas a gente vai sabendo durante o episódio. Ela é jornalista, especialista em telejornalismo com 15 anos de experiência de TV. Atualmente ela atua como assessora de relações públicas e muito mais. Com vocês, Joana Teles. Joana, bem-vinda. Obrigada. Nossa, que recepção calorosa. A gente está Obrigada. muito feliz de você ter topado participar aqui com a gente. Que bom Espero deu que seja certo, né? ótimo. Tem alguns momentos que a gente não deu desencontro com a agenda, mas que bom que você está aqui. Muito Verdade. feliz com a sua Nossa. participação. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar desse assunto que é tão rotineiro na minha vida, né? E que realmente eu sou apaixonada e acredito que vocês também são. Seja bem-vinda, fique à vontade aqui com a gente. Pra gente começar, Joana, eu queria saber um pouquinho da Joana. Quem é a Joana? O que você gosta de fazer nas horas vagas? As pessoas são acostumadas a te ver na TV, né? Mas quem é a Joana? O que você gosta de fazer? Como foi a sua infância, né? De onde você veio? Então, eu tenho 36 anos, sou mãe, nasci aqui em Ipatinga, tenho uma filha de 2 anos, Elisa. Morei em Coronel Fabriciano durante muitos anos da minha vida, mas como passei a trabalhar em Ipatinga, né, fazer outros tipos de atividades em Ipatinga, me mudei e moro em Ipatinga tem 3 anos, né, sou ipatinguense mesmo, agora, né, de moradia e de documento também, gosto muito dessa cidade, gosto muito do Vale do Aço. Gosto de ficar em casa muito. Cheguei a essa maturidade, essa época de gostar de ficar em casa. Para mim, o melhor lugar é minha casa, no conforto do meu lar, curtindo a minha filha. E gosto também de estar com os meus amigos, sair de vez em quando, estar em casa também com eles, batendo um papo. Isso é muito prazeroso para mim, então eu não abro mão disso. E, Joana, você sempre foi uma criança, né, na sua infância, comunicativa, sempre gostou de comunicação, sempre teve acesso aos estudos, foi uma pessoa estudiosa. Eu sempre gostei de comunicação, mas eu era muito tímida. Sim, é recorrente isso aqui. Era muito tímida na infância, mas assim, sempre pensava em fazer alguma coisa e não fazia. Por exemplo, tinha alguma coisa na escola que todo mundo apresentava e a escola estava toda lá, e eu ficava assim, eu queria ir lá cantar. Não vou não. Então a vergonha já me reprimiu de muita coisa. Aí até chegar no momento que eu pensei, não, a vergonha na verdade não leva a gente a lugar algum, né? Porque ela até, inclusive, nos impede de realizar sonhos. E assim, aí foi muito naturalmente, sabe? Na minha adolescência, assim, fui perdendo, fui me comunicando mais, né? Fiz muitas amizades. Assim, acredito que hoje ainda tenho uma timidez, sou tímida, mas consigo lidar com isso, assim, naturalmente, sabe? Não me lembro, por exemplo, de algum momento que, eu tive vergonha, sabe? Entro em qualquer lugar, converso com pessoas, no trabalho, seja lidando com câmeras, com público. Hoje é muito difícil, assim, ter algum momento que eu falo que eu fiquei com vergonha, que eu tive timidez. As pessoas sempre acham, né, que comunicadores são sempre extrovertidos, são sempre para frente. Eu, por exemplo, eu falo, não, mas eu sou muito tímida. As pessoas, gente, mas você trabalha com comunicação, você trabalha com câmera o tempo todo, como assim? Acho que a gente é pra frente, né? E eu sou muito tímida também, eu sou mais introvertida, mas aí ninguém acredita em mim quando eu falo isso. Verdade. Não, ninguém acredita, mas você é tímida? Não, eu falo, já fui muito tímida, mas eu acredito que sou ainda, mas duvido que você era e tal. Mas isso acontece realmente muito com profissionais dessa área. Como que foi para você escolher o curso de comunicação, de jornalismo, né? Como você escolheu essa profissão para seguir? Que momento que foi esse start? Então, eu ia ser dentista. Nossa, que diferença.
mas porque meu pai falava muito sobre isso desde quando eu era criança. Que ele via, né, nos dentistas uma profissão boa, de credibilidade. eh, Aí ele falava, nossa, fazer odonto e tal. E sempre, assim, na minha casa todo mundo sempre incentivou muito o estudo, sabe? Toda a minha família, assim, meus primos são muito estudiosos, meus tios, então sempre teve um incentivo muito forte. Meu pai sempre bateu nessa tecla do estudo, de que o estudo, isso ninguém tira da gente, né? O nosso conhecimento que a gente aprendeu, ninguém tira. E falava sobre isso. Aí eu cresci falando que eu ia ser dentista e tal. Aí eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu fui vendo algumas opções de cursos em universidades e vi jornalismo. Falei, ó, eu acho que é isso que combina comigo, porque eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de me comunicar. E assim, do nada mesmo, porque não tinha pessoas da minha família da área da comunicação e escolhi. Aí muita gente ainda falou, você vai fazer jornalismo, você vai ter que ir para fora. Tem isso, né, das pessoas acharem que não tem área, porque a gente não mora em grandes centros e tal. Mas eu segui minha intuição e fiz. Isso que eu ia te perguntar, como que foi pra você, as pessoas ao seu redor, quando a sua decisão de jornalismo, de comunicação, eu fiz de comunicação também, fiz jornalismo, e as pessoas falavam, nossa, TV, você tem que ir pra TV, a Globo contrata poucas pessoas, e não tem oportunidade, e não, né, eles imaginam só TV, e a gente sabe que o ramo é muito grande, tem um amplo, né? Mas como foi o seu olhar em relação às pessoas? As pessoas que receberam bem essa notícia, que você iria fazer comunicação, ou você também não se importava muito com isso? Hoje eu fico muito feliz de não ter me importado. E olha que eu era nova, né? Eu tinha 16, 17 anos, comecei a fazer faculdade com 18. Então, assim, um recado que eu daria para aquela Joana de 17 anos, que bom, que orgulho que eu tenho, porque realmente eu não me importei. E segui, assim, minha família super apoiou. Meu pai, eu falei que meu pai falava sobre essa questão de ser dentista, mas era uma coisa assim, que ele achava legal, mas ele também não implicaria no que eu escolhesse. Então, na hora que eu decidi, ele super apoiou, meus pais, minha família, mas muitas pessoas questionavam isso, assim. Nossa, mas como é que você vai fazer? Aí muita gente achava que que eu ia estudar e ir embora. Mas é porque as pessoas não têm conhecimento de como essa área é ampla. Porque eles veem ali na televisão só o que aparece. E até na televisão tem uma série de profissionais que trabalham nos bastidores e que não aparecem, por exemplo. Pois é. E agora, como que. Agora não, né? Já tem um bom tempo. Como que foi quando você realmente foi pra TV? Como que foi a reação de tipo, ela fez jornalismo? Ah lá, tá vendo? Ela tá na TV mesmo. Como que foi pra sua família, pras pessoas ao seu redor, pra você, essa chance, né? Essa oportunidade de ir pra TV, por exemplo? Como que foi? Foi uma surpresa para mim, porque eu não queria fazer televisão de jeito nenhum. Jura? Não, eu queria trabalhar em jornal impresso, assessoria. Tanto que na faculdade tinha as aulas de telejornalismo, tinha as partes de trabalho da gente fazer. Aí cada um era um era produtor, um era repórter, outro era apresentador. Eu falava, não, me deixa só com a parte que não aparece, porque eu não quero aparecer. Não quero aparecer de jeito nenhum e Realmente era tal. uma pessoa tímida, então. Era muito Mas tímida. eu não gostava também. Uhum. Não era nem, nesse caso, já não era nem a timidez mais. É porque eu não gostava, não queria. E aí o start foi numa aula de rádio, que a professora falou assim: Nossa, a voz é bonita. Aí tava passando os trabalhos, o pessoal perguntando da sala: Quem é? De quem que é a voz e tal? Aí ela falou assim: Ó, você pode até não querer essa área, porque eu deixava muito claro que não queria. Mas você vai estar perdendo um grande potencial, porque você tem potencial para trabalhar em rádio, trabalhar em TV e tal. E aí surgiu uma oportunidade para eu fazer estágio na TV Uni, que é afiliada à TV Cultura de São Paulo. Eu já comecei a fazer estágio no segundo ano da faculdade. E no primeiro dia eu já falei, não, realmente não é para mim. Não conseguia, sabe, aquela coisa de olhar para a câmera e tal, e de gravar, de chegar e gravar e pegar o microfone, entrevistar, não sei o quê. Falei, não é para mim não, vou tentar outra coisa mesmo. Vou tentar um estágio em outro lugar. E acabou que, assim, com 3 dias, já estava apaixonada, já me encontrei e nunca mais saí, né? Saí da TV ano passado, mas continuo fazendo TV, né? Porque onde eu trabalho hoje eu também faço TV. Então, assim, realmente me apaixonei. Minha família gostou muito, me apoiou, né? Tenho parentes que moram em outras cidades que assistiam, né? Meus avós, minha avó assistia, meu pai. Então, assim,
foi muito satisfatório para eles, né? Ver que aquele sonho, aquela realização, aquela minha vontade de fazer o curso, de estudar, tinha chegado a um lugar legal que eu estava gostando, né? Você tinha um plano de carreira no início? Você só foi indo? Ou você imaginava que você chegaria onde você chegou hoje? O nível, né? O seu nome é muito conhecido já. Obrigada. Em Minas Gerais, no Brasil, talvez, já está no âmbito nacional, mas você imaginava que seu nome seria tão grande, assim, você imaginaria essa carreira? Já tinha essa projeção de carreira? É porque eu já fiz, você falou nível Brasil, porque eu já fiz algumas reportagens, né, que passaram, mas eu sempre trabalhei aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Em Belo Horizonte também, na Globo Minas, já cobri uma licença lá uma vez, que foi um momento até de muito aprendizado, né? Porque aí você lida com os profissionais e tal. Mas assim, eu sempre gostei muito, sabe? Dessa área, assim, do jornalismo. Mas quando eu estudava, eu não tinha uma projeção, assim, sabe, onde eu queria trabalhar. Não tinha ideia. Só sabia que eu queria trabalhar em jornal impresso ou assessoria. Eu gostava de ler e gostava de escrever. Eu não tinha, assim, uma meta, sabe? As coisas foram acontecendo muito naturalmente. Tanto que quando eu entrei na InterTV, que é afiliada da Rede Globo, em menos de um ano eu fui apresentadora. E depois, com menos de um ano de novo, aí eu assumi a chefia do jornal de maior audiência, que era o MG2. Né? Na época, a MG InterTV segunda edição, hoje é MG2. E eu era nova, eu tinha, acho que 24 anos, quando eu passei a ser editora-chefe do jornal de maior audiência e que cobre quase 200 municípios. Então, assim, uma responsabilidade muito grande. E eu era editora-chefe e apresentadora. Então, tinha muita coisa que eu resolvia lá dentro do estúdio, assim, né? Na hora do intervalo, ajudava, porque são dois editores, né? Um fica no jornal, o outro fica no controle. E não imaginava nunca, assim. Foi tudo muito acontecendo e a gente trabalha muito, né? A área de telejornalismo trabalha muito. Às vezes eu falo assim, gente, eu já fiz 36. O que eu fiz dos 25 para cá? Eu falo, não, trabalhei. Muita coisa. Trabalhei muito. Trabalhou muito. Então, é muito intenso, assim. São 15 anos de telejornalismo, mas, assim, que pode considerar 30, né? Porque é muita intensidade mesmo. Tem uma história que te marcou nesse tempo todo aí? Tem a entrevista que mais te marcou na sua vida? Tem alguma coisa? Tem uma reportagem que mais me marcou, que foi o acidente dos meninos da PAI de Patinga. Nossa. Morreram muitas crianças, morreram professores na época. E foi num domingo. Aí me ligaram para fazer a cobertura e eu lembro que eu parei de trabalhar só na segunda-feira de manhã. Assim, que veio outra equipe para cobrir. Mas porque não tinha como mesmo, sabe? Aí a gente procurando informações sobre o acidente, indo na PAI, e no momento do velório, né, que foi no ginásio na época, ver as famílias chegando, sabe? Foi muito pesado. Eu lembro que eu larguei o microfone e fui pro banheiro chorar. Porque a gente é profissional, mas é ser humano também, né? Sim, com certeza. Então, assim, os estudantes, pensa, eles estavam indo para Olimpíadas, né? Iam disputar. Então, assim, cheio de expectativas, sonhos. Acontece essa tragédia. Então, foi algo que me marcou muito, essa cobertura. E também a cobertura da pandemia, né? Que foi mais recente, da Covid-19. Foi muito marcante também. Porque não era uma notícia do outro. Era uma notícia que era minha também, porque todo mundo estava vivendo. E a gente, como profissional, a gente também fazia parte da população que tinha medo, né? Que não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia o que ia acontecer. Tinha que sair também para fazer matéria, né? Então tinha o medo também de pegar da família, enfim. Então a pandemia também foi muito desafiadora para nós profissionais, até porque muita gente não respeitou o nosso trabalho, que ficou muito em evidência, né? E aí foi também uma oportunidade de mostrar que a notícia também é remédio, né? A informação também é remédio, ela também cura. E assim, foi desafiadora, mas também foi um momento da gente mostrar como o nosso trabalho da comunicação e
e de levar informação para as pessoas é importante. É, bacana. Nossa, é muita coisa, né? Você já passou por muita coisa nesses 15 anos. Já. Quando você... A gente sempre pergunta de quando os profissionais, os especialistas que vêm aqui começaram. Quando você começou ali, você lembra, vamos supor, a primeira vez que você apresentou um ao vivo, assim, você lembra Passou como que muito foi? aperto? Você passou muito aperto? Lembro. Você sofreu algum trote? Porque a gente sabe que jornalista tem uns trotes dos jornalistas mais velhos. Você passou por algo assim? Foi no Balanço Geral, trabalhava na Record. E na TV Uni a gente apresentava ao vivo também, no estúdio, né? Aí teve essa vez, como primeira vez que eu considero que é do estúdio, e teve essa da Record, que foi a primeira vez como repórter, sem teleprompter, porque teleprompter, né, aquele equipamento que a gente lê e tal, para quem está nos assistindo e não sabe. E eu lembro que eu fiquei com a mãozinha assim e nem mexia direito, sabe? Tipo, boa noite. Tal, Travada. tal. Eu acho que eu tenho vídeo da época. Mas foi mais desafiador esse outro, do Balanço Geral. Porque aí era sem teleprompter, era uma notícia imensa. E eu lembro que eu virei o papel assim, escrevi. E aí depois o apresentador ia me fazer outra pergunta e eu ia falar outra parte. Só que minha memória era melhor na época. Depois que a gente tem filho, a memória dá uma falha. E eu lembro que eu consegui decorar tudo. Decorei tudo, pontos, vírgulas. E assim, aquele frio na barriga, a mão tremendo, quase que o microfone escorrega da mão da gente. E eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Foi uma notícia policial. Apreensão de drogas, algo nesse sentido. Teve algum mico já ao vivo? Alguma coisa assim, gafe que se passou? Já tive que encerrar o jornal um pouco antes, porque eu tava com vontade de rir. Sabe? Mentira! Era acontecer isso. Sério? Assim, já tava no finalzinho. E era a nota-pé de... o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo, tal. Eram duas notas, uma do Atlético e uma do Cruzeiro. Aí eu li uma e a última eu já acelerei, assim. E Cruzeiro enfrenta o São Paulo amanhã, às 5 da tarde. Boa noite até amanhã. Tipo, acaba logo, porque assim, tô passando mal. Aí subiu o crédito, aí eu abaixei e comecei a rir. Mas foi alguma coisa assim que... Porque dentro tem os bastidores, tem estúdio, né? Eu não lembro se alguém falou alguma coisa no meu ponto, se o cinegrafista que era meu amigo também, que é meu amigo, às vezes a gente comentava alguma coisa no intervalo. E teve uma outra vez também que eu fui ler o teleprompter e parece que a frase ficou mais pro lado, aí eu andei no estúdio, assim, do nada. Quando eu enxerguei, aí eu fiz assim, aí depois meu chefe só ligou e falou assim, Joana, o que é aquilo? O que aconteceu? Mas nem eu sei o que aconteceu. Eu Só poderia ter foi. olhado no papel, porque eu tinha o papel. Mas eu achei assim, achei com tanta calma. E aí os meninos comentam desse dia até hoje, um dos bicos. Joana, você teve uma transição recentemente, né? De carreira, você estava na TV e agora você foi para assessoria. Como que foi? Foi fácil para você essa transição? Foi fácil tomar essa decisão, né? Que muita gente estava acostumado com você na TV, ligar a televisão e ver você lá. Eu até estou estranhando até hoje, assim. Eu ligo a TV e cadê a Joana? A Joana ela tá aqui agora, nesse horário. Então as pessoas também estão estranhando. Como que foi para você essa transição? Foi fácil? Não. Não foi porque eu fazia a mesma coisa há muitos anos, né? Dentro da TV. Fiz muitas coisas dentro da TV, mas na TV. Fui repórter, apresentadora, editora, apresentei MG Cultura, já fiquei no controle do jornal. Mas era tudo ali dentro. Então, assim, é como se fosse assim, a zona de conforto, né? Porque você já está há muito tempo. Foi bem desafiador, porque eu ficava, gente, será que eu vou conseguir fazer outras coisas que eu não tenho costume e tal? Então, eu tive um pouco de medo. Mas foi muito tranquilo, tudo a gente aprende, tudo a gente se reinventa. Por exemplo, hoje eu sou assessora, né? Então faço releases também. Era uma coisa que eu não fazia porque eu não trabalhava com assessoria de imprensa, mas eu recebia releases, né? Então, assim, tudo a gente tem a noção, só que como a nossa área é muito ampla, só a gente pegar para fazer que dá certo, se dedicar, né? Uhum. E para você, a gente fala muito aqui, as outras meninas que vieram, você hoje tem uma postura, tem um vestimenta, tem
uma oratória boa. Você fez algum curso adicional para conseguir uma carreira talvez de sucesso? Você indicaria alguns cursos para as pessoas em relação a isso? A oratórias, vestimenta, postura? Não, nunca fiz. Eu lia muito e observava muito, sabe? Eu nunca fiz curso, mas eu lia muito a respeito Uhum. sobre essa questão de postura, sabe? Eu lembro que quando eu fazia estágio ainda, eu pegava a lauda do jornal, levava para casa e ficava lendo no espelho para entonação e tal. Aí meu pai falava assim: ah, lá, o jornal tá pronto já. Já não precisa nem assistir que eu já tô sabendo tudo o que vai acontecer. E então eu treinava muito. Então a dica é essa, sabe? Se dedicar, buscar referências e repetir. Porque tudo que a gente faz várias vezes, a gente, né? Agora que você puxou o gancho da referência, eu vou ter que fazer essa pergunta mais cedo. Você é uma referência para quem faz comunicação, para quem faz jornalismo e etc. Gente, eu tô Que muito que- honrada com essas palavras, você tá entendendo? Jona, a gente é Obrigada. fã de verdade. A gente está muito feliz de você ter vindo. Você hoje, você tem essa noção, né? Que você é referência. Você Pelo menos aqui precisa na ter. região. Você precisa ter essa noção que você é uma referência de repórter, de apresentador e etc. Você lida com isso? Você lida bem com isso? Com as pessoas na rua que te veem e falam, ai, a menina do jornal, como que você trabalha esse psicológico nisso? Porque você tem que ter um psicológico, né? Como que você lida com essas coisas? Tinha vez que eu até esqueci que era por isso, você acredita? Assim, às vezes tinha alguém olhando em algum lugar que a gente estava e tal. Aí depois que eu me tocava, talvez é porque assiste e tal. Porque assim, o nosso trabalho, ele, a parte de apresentar, de estar no vídeo, é só um momento, né? Assim, é só uma cereja de tudo que a gente já fez antes, né? De tudo que a gente já escreveu, de tudo que a gente já apurou. Então aquilo ali, assim, é uma cerejinha. Então, às vezes nem a gente mesmo se dá conta disso, sabe? De ser referência, das pessoas conhecerem nosso trabalho, das pessoas assistirem, né? Às vezes a pessoa te dá bom dia na rua, assim, ela te conhece. Você não conhece ela, mas ela te conhece, Você dá né? bom dia para ela todo dia. E muitas pessoas ainda falam comigo hoje, que me viram, né? Que me assistiam e tal. Então, assim, eu levo com muita tranquilidade, com muita leveza. Gosto muito, né, de quem admira meu trabalho, de quem acompanha. Aí sempre converso, bato papo. Então, assim, para mim é uma honra mesmo, né, ser conhecido por pessoas aqui na minha cidade por fazer esse trabalho, né, de levar informação e tudo. Ai, que bacana, é muito bom. E quais as suas referências, né? Onde você suas buscou essas referências, referências, assim? exatamente. Olha, a minha preferida é a Ana Paula Padrão, quando ela apresentava o Jornal da Globo à noite, como apresentadora. E, como repórter tem muita gente, né? Muita gente, assim. Marcos Uchoa, nossa, tem uma galera, assim, que tem um texto que não é texto, né? É poesia, é incrível. Mas como apresentadora, assim, porque eu fui muitos anos, né? Eu tinha a Ana Paula Padrão. E ela também foi repórter muito tempo, né? Então as reportagens dela também eu gostava muito de ver e me inspirar. Uhum. Eu gosto até hoje da Sandra, amo a Sandra. Ai, a Sandra pra mim é A minha era tudo. top. Nossa, amo muito. E a Glória também, a Glória, né? Glória Maria foi uma referência muito grande pra gente Maravilhosa. também, né? Já tive a oportunidade de tirar uma foto com ela uma vez no aeroporto, muito simpática. Glória também é uma referência, né? E falando agora um pouquinho da nossa profissão, né? Falando um pouquinho da profissão de comunicação, do jornalismo. Você acha os maiores desafios da nossa profissão hoje em dia? Assim, a pessoa que está começando agora, as pessoas que estão ainda na faculdade, o que você acha que eles vão enfrentar de maior desafio? Que dica você daria também para conseguirmos superar, né? Esses desafios que virão? Olha, eu acho que um dos desafios é que todo mundo acha que sabe fazer comunicação, né? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, vídeos, textos, legendas, não só por isso, já antes, assim, a pessoa, eu sei escrever, eu sei fazer comunicação. E não é bem assim, né?
A gente estuda, a gente sabe que não é bem assim. As estratégias, a forma de escrever, tudo que a gente estuda para atuar em várias áreas da comunicação. Então, acho que esse é um desafio. O nosso posicionamento no mercado como profissionais que têm um diferencial e que sabemos fazer o nosso e que é diferente, sabe? Eu não sei, por exemplo, fazer uma cirurgia, eu não sei arrancar um dente, mas todo mundo quer saber de comunicação, todo mundo acha que sabe fazer comunicação, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande dos comunicadores. E um outro desafio também é porque, com o avanço da tecnologia, a nossa função aumentou, né? Por exemplo, um assessor de imprensa, antigamente, fazia os releases, né? Organizava uma coletiva de imprensa. Hoje não. Hoje você tem que fazer um vídeo, edita, legenda, escreve para site, escreve, né? Assim, vários formatos. O que é muito bom, porque faz a gente... Eu acho isso bom porque faz com que a gente aprenda outras coisas e a gente se desafie, né? Mas hoje em dia a gente tem que fazer de tudo. Até quem trabalha em televisão também, hoje os repórteres mesmo, eles produzem a reportagem, editam a reportagem, né? Eles fazem tudo. Então, antes era tudo mais separado. Então, acho que esse também é um desafio, assim. Muita atividade, muita coisa para entregar. Então a gente precisa se reinventar, né? A gente Se tem reinventar. o tempo todo se reinventar. E qual que você acha que é o futuro, então, da nossa profissão? Agora com essa tecnologia aparecendo, internet cada vez mais forte, né? Qual que é o futuro aí da comunicação, do jornalismo hoje? Eu acho que a notícia ela vai ser cada vez mais ampla. Por exemplo, antes no telejornalismo, quando a gente dava uma notícia, era primeira mão, né? Qualquer notícia que fosse. Hoje em dia, quando passa no jornal, todo mundo já sabe. Porque existem grupos de WhatsApp, existe Instagram. Então, a forma de passar a notícia precisou ser modificada também, né? E eu acho que é isso. Acho que, por exemplo, podcast é algo que não tinha Sim. antigamente, né? É uma Exatamente. forma também de levar notícia, levar informação, entrevistar especialistas e levar isso para a população. Então, eu acho que cada vez mais vão surgir outros meios na internet para a transmissão da notícia. Joana, uma coisa que eu gostaria de perguntar é como que está sendo a maternidade para você? Porque acho que em todos os meios, né? A gente que é mulher, a gente passa por isso quando chega a maternidade, a cobrança da carreira, porque sua carreira está consolidada e as pessoas querem saber assim sobre e a maternidade. Você vai largar a sua carreira agora? Como que você tem lidado com isso? Qual está sendo a sua experiência com a maternidade, sua carreira, seus Algumas pessoas estudos? têm que escolher, né, Laura? Tem que escolher A família, um a profissão, outro. não pode ser as duas ao mesmo tempo. Como que está sendo essa Verdade. experiência para você? Muitas mães acabam largando, né, a profissão quando tem filho para se dedicar e tal. E é uma escolha legítima. Outras não têm opção de largar, né? Como é o meu caso. Eu não tive opção de não trabalhar para ficar exclusivamente cuidando da minha filha. Mas, mesmo se eu tivesse, acho que eu não faria. Porque isso me faz bem. Trabalhar me faz bem, porque é o que eu gosto. Então, a gente fazer o que a gente gosta, trabalhar e estar feliz, a gente consegue estar mais inteira para os filhos da gente, né? Porque quem cuida também precisa de cuidado. A gente também precisa estar bem. Então, sair de casa e fazer o que eu gosto me faz muito bem, então eu não faria. Mas é um equilibrar de pratos, né? É um equilibrar de pratos, porque tem essa dedicação com o trabalho, e às vezes você está por exemplo, eu tive a mudança, né, de emprego. Sim. Minha filha não tinha nenhum ano, então, assim, tive a transição e tal. Aí apareceram outras coisas, e aí a gente fica naquela balança, né, do profissional, de cuidar da criança e tal. Mas o importante é se dedicar no tempo que a gente está em casa e não está trabalhando.
né, ter aquele tempo de qualidade, Uhum. como os especialistas falam muito, né, de ter o tempo de qualidade com a criança. Então, assim, não abro mão da minha profissão, não abro mão de ficar com a minha filha, de cuidar dela, de querer o melhor para ela. E outra coisa também, que acho que as mulheres profissionais não devem deixar, o lazer. Sim. O julgamento existe, Muito. Muito. mas ninguém vai fazer por nós. Cada mãe, cada pessoa sabe a sua dor, sabe a sua história, sabe o que passou. Então, não escute, não dê credibilidade para alguém que te julga no momento de lazer, mas não foi capaz de te estender a mão quando você precisou. Porque tem gente que não tem rede de apoio. Exatamente. Eu tenho meus pais, graças a Deus, que me ajudam muito, né? O pai da minha filha, mas ele também trabalha, né? Então, assim, por isso que eu falo a questão dos meus pais, de me ajudarem, para tanto eu fazer meus trabalhos, quanto fazer alguma coisa que eu goste também, porque a gente também precisa fazer isso. Sim. Isso não é só simplesmente diversão, isso faz bem para a mente. Assim como fazer o que a gente gosta e trabalhar e voltar para casa bem satisfeita e estar aberta e com o coração aberto para o filho, a gente também precisa desses momentos para a gente estar bem. Até para a gente criar crianças felizes, né? Porque para elas estarem felizes, a gente também precisa estar. Então, assim, é um equilibrar de pratos, né? É o profissional junto com o pessoal, mas é fazendo isso. Quando eu tô com a minha filha, eu não abro mão de ter um tempo com ela de qualidade, né? De ser uma referência para ela. A gente, todo dia à noite, a gente faz leitura, eu peço para ela para me contar historinha, eu conto para ela para dormir, a gente brinca, temos nosso momento. E no outro dia eu vou trabalhar e volto, e é uma correria danada, mas eu amo tudo isso, porque depois da maternidade eu realmente me transformei. Você acha que ela faz parte agora das suas decisões? Por exemplo, você mudou de emprego, você pensou nela? Você pensa nela sempre que você vai tomar uma decisão agora? Com profissional? certeza, com certeza. Inclusive, a decisão foi para poder também ter mais tempo com ela, porque o telejornalismo é muito corrido, né? Tem fim de semana, feriado. Eu falei assim, não, peraí, acho que agora é um momento de dar uma pausa. E apesar que eu faço trabalhos também, finais de semana, mas não é sempre, né? Às vezes é só à noite, é só em algum horário. E até quando eu trabalho é para ela também, né? É por ela, assim. Então, e ela me deu mais força para realizar meus sonhos e para correr atrás de coisas, inclusive profissionais, né? Às vezes coisas assim, sonhos que estavam escondidos, porque é uma transformação mesmo quando a gente é mãe. É muito bom. E aí, o que você diria, assim, por exemplo, Elisa vai chegar para você e vai falar: mãe, quero ser jornalista. Qual seria o seu direcionamento, a sua palavra para as meninas que querem seguir essa carreira, que estão te assistindo agora, que te assistem na televisão, que te têm como referência, sobre a sua jornada, sobre a jornada que elas podem ter? O que você diria para elas? Eu diria para ir em frente, se é o que gosta, se é o que tem vontade de fazer. A gente tem que ser feliz, né, no que a gente faz. A gente tem que fazer por dinheiro, não tem que fazer porque o outro quer. Ninguém vai morrer pela gente, ninguém vai sentir nossa dor. As sensações são nossas, isso é tão valioso, gente. Sabe, sentir, ter aquela sensação de felicidade, sabe, de alegria, de prazer de estar ali com as pessoas que você ama, de fazer o que você gosta. Então, é fazer o que quer mesmo. Então, se quer, vá em frente, estude, aproveite a oportunidade na faculdade para ler e para aproveitar tudo que a faculdade oferece, de laboratório, porque aí é o momento de decidir, de aprender, e é quando a gente tem mais tempo também, né? Sim, Porque depois que exatamente. começa a trabalhar e vai para o mercado de trabalho, fica mais complicado. Então, essa é a oportunidade mesmo, de errar, acertar, aprender e ler muito. Ler muito. Isso faz toda a diferença. Porque quem lê
fala bem, escreve bem, se desenvolve. A leitura é Ajuda fundamental, bastante, né? Joana, qual você acha que é o perfil para dar certo na comunicação? Perfil para dar certo na TV, na assessoria? Tem algum perfil já traçado no seu ponto de vista? De pessoas para dar certo? Olha, eu acho que todo mundo pode dar certo, se dedicar, né, se quiser mesmo, tiver vontade. Mas uma coisa que eu acho muito importante é saber ouvir. Porque às vezes as pessoas pensam que outras escolheram a comunicação porque a pessoa fala mesmo, não tem vergonha e é desinibido. E não, na verdade, a gente tem que saber ouvir mais para saber contar boas histórias, para saber extrair das pessoas o que de melhor elas podem trazer para a gente e para o mundo, sabe? Então, às vezes é isso, ter um ouvido mais atento. Quando a gente fala, já é tudo muito automático, né? Já tá tudo na cabeça. Tanto que o corpo, ele fala mais do que... O corpo é mais natural do que a fala, porque a fala você está projetando, o corpo não. Você toma um susto, é na hora. Então, o corpo, acho que fala muito mais do que as palavras. E observar isso, ouvir não só o que a pessoa diz com as palavras, né? Fazer uma leitura corporal daquilo ali para você poder contar. Eu acho que falta muito isso hoje, não só na comunicação, como em toda a sociedade. É saber ouvir e entender o outro. Por isso que eu acho que existe também muito julgamento, muito dedo apontado, não só para questão de profissão, né? Mas de tudo. As pessoas não querem entender o outro. É verdade. A gente fala muito aqui sobre isso. Sobre da gente isso. se colocar no lugar do outro. Eu trabalhei na assessoria. Quando que a gente recebia alguns jornalistas que a gente falava assim, gente, essa pessoa tá chegando aqui, um jornalista de TV, e tratando a gente mal, assim, por nada. Então a gente vê algumas pessoas de comunicação, a gente no nosso ramo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o pessoal com rádio, a gente vê que as pessoas não estão disponíveis ali para trabalhar com a gente com empatia, né? Já vem talvez com ignorância, não tá sabendo escutar, não tá sabendo ouvir. Então a gente vê muito isso no nosso dia a dia profissional, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Esse é um ponto muito bom sobre... Porque realmente as pessoas, quando pensam num comunicador, pensam numa pessoa que fala muito. E não pensam que a gente precisa escutar bastante, até para você saber o que você vai falar, né? Exato. Porque se você não sabe ouvir, você não sabe o que você vai falar. E isso, nossa, isso causa tanto problema, tanto Tem muito desconforto. comunicador que não sabe se comunicar. Se É o comunicar. pior de tudo, não sabe conversar, não sabe, né? Desenvolver ali, talvez, uma conversa, já quer chegar brigando, já quer chegar resolvendo de outras formas. Nossa, e isso, eu acho que não tem coisa pior do que você tentar comunicar, tentar resolver e não saber como. Não saber como lidar com a situação. Nós temos algumas perguntas, né? Tem muita gente assistindo a gente, que é empresário. O que você acha que é uma pessoa que não tem hoje, talvez, um setor de comunicação, né? Não tem um setor de relacionamento, não tem uma assessoria. O que precisa ter para começar ali? Um setor de comunicação, uma assessoria, talvez uma assessoria de um advogado, de uma empresa maior, de uma pequena empresa. O que precisa ter para a gente começar uma comunicação dentro de uma organização? Primeiro, eu acho que todo mundo tem que ter comunicação. Você fala no sentido assim, se não tiver uma Se não tiver, comunicação, tem gente que talvez não tenha, tá assistindo a gente, que quer começar agora a investir nesse ramo, porque tem gente que não investe em comunicação, infelizmente. Tem empresas que não investem, né? A Ainda empresa tem vai a cabeça crescendo. muito para Isso. trás, Então, né? para quem não tem hoje em dia, para começar, né? esperamos que invistam, gente. Porque comunicação é tudo, né? Você vê que hoje em dia é tudo rede social, divulgação por rede social. Eu acho que é, mais uma vez, saber ouvir. É saber ter discernimento para saber o que o cliente quer, qual a objeção dele, qual que é a dor dele. Né? Gravar vídeos para esclarecer e tirar essa dor, né? Para se conectar e para ver realmente essa transformação e conexão. Porque as pessoas se conectam por meio de histórias. Nós, comunicadores, somos também contadores de história. Então, quando a pessoa, o empresário, ele se mostra ali como ele é, sem máscaras, ele se conecta com a pessoa, com o cliente.
Então, sendo ele contando, sabe, a história de como que a empresa começou, por exemplo, né, as lutas, as histórias, porque isso ninguém sabe, só vê na hora que já abriu as portas da empresa, do comércio, ninguém sabe o que aconteceu por trás. E quando você conta isso, você se conecta, que você pensa, uma pessoa comum, e todo mundo é comum mesmo. Ninguém chega em nenhum lugar sem luta, sem ter começado de algum lugar. Não existe isso. Cantores famosos, eles começaram de algum lugar. E quando a gente escuta a história deles, a gente não se toca e fala, nossa, a mãe dele era assim, o pai dele, né, se dedicava. Então, todo mundo tem uma história. Então, contar essas histórias, né, para ter essa conexão e saber qual que é a dor, como ele pode resolver essa solução, né? E, por exemplo, se for gravar vídeos, já ser objetivo, já começar com um conteúdo que já vai prender a atenção, que a pessoa vai falar assim, não, peraí, deixa eu terminar de ouvir. Porque hoje em dia todo mundo faz vídeos nas redes sociais, todo mundo quer divulgar produto. Então, por que o seu vai ser mais interessante? Por que a pessoa vai parar no seu? Se você ficar, olá, bom dia, demorar, não, já pulou, já está no próximo. Então, se você começa de uma forma diferente, se você tem uma criatividade para começar diferente, aquilo ali vai prender a atenção. Então, hoje no mundo onde todo mundo é virtual, digital, tem que ter essa diferença, né, para lidar com o público. É verdade. Então, Vocês acham isso também? não, com certeza. Só para não tirar meu costume de Não. ser entrevistadora Exatamente. Deve estar assim, né? A gente sempre tem essa. Eu tava até rindo, porque antes da gente começar, o Denis estava conversando com os meninos daqui. Eu tô assim, gente, olha o Denis sendo jornalista, entrevistando os meninos lá fora. Se assusta, já vai. Tava entrevistando a produção. Só não, mas assim, isso e aquilo. É, exatamente. Inclusive. Não, pode falar. Não, é porque às vezes as pessoas falam comigo isso, assim, minha mãe fala, nossa, pergunta muito, isso aqui, ai gente, porque eu sou repórter, mas às vezes até na nossa vida a gente acaba fazendo isso, Sim. né, perguntando muito mesmo. Você consegue, falando nisso, assim, você consegue desligar da Joana repórter para Joana pessoa física, para pessoa, assim, igual a gente perguntamos isso para um psicólogo que veio para cá, que trabalha muito com isso também, com a comunicação com as pessoas, se ele consegue desligar do psicólogo para o pessoal. Você consegue desligar da Joana entrevistadora para Joana repórter, para Joana. Totalmente. Consegue? Eu viro a chave, assim, completamente. E como que você consegue fazer isso? Porque tem gente que continua, a cabeça continua rodando igual você tá lá numa festa, ou você tá com sua filha, com sua família, e a cabeça não troca essa chavinha. Você tem alguma dica, alguma prática que você faz? Ou já é naturalmente mesmo? Tanto que eu até esquecia quando algumas pessoas ficavam olhando para mim, eu não lembrava verdade. que era por causa da TV. Desliga mesmo, automático, naturalmente. Eu não lembrava, assim. Aí, às vezes, algum amigo falava... deve ser por causa de Joana. Eu falei, nossa, é mesmo. Gente, que interessante. Que interessante. Você tem uma cabeça mais leve, né? Que não... A não ser que eu estivesse trabalhando, por exemplo, no fim de semana. Aí eu ficava em alerta com as coisas, né? Ficava com atenção do que estava acontecendo, esse tipo de coisa, assim. Eu ficava. Mas aí, com o tempo, a gente vai... Teve uma vez que eu saí com os amigos, e aí eu tava dançando, era num show, assim, não lembro de quem. Aí a menina foi e me cutucou, assim. Aí eu olhei e ela falou assim, não sabia que você dançava, não. Que isso, gata? Aí eu falei assim, eu também saio e tal, porque as pessoas viam tão séria. Ainda mais antes que o jornalismo era mais sério, mais hoje é mais sério, descontraído, né? Então se apresentava assim e tal. Então todo mundo achava que eu era muito séria. Então quando conversava comigo, falou assim, nossa, você é assim, normal. Você é uma pessoa normal. Tem muito esse distanciamento, né, das pessoas. Acho que a gente foi meio que criada, assim, também, do distanciamento da TV pra pessoa comum, assim, Sim. né? Pra pessoa ali civil. E você tem visto isso mudar, assim? Isso tem essa linha que divide entre a pessoa que tá do outro lado da tela. Você acha que isso deu uma normalizada? Ficou mais tranquilo? Muito,
Muito. Hoje as pessoas falam da vida delas, né? Vida pessoal. Às vezes chama ao vivo e comenta, por exemplo, você está fazendo um vivo sobre vacinação antirrábica, a pessoa comenta, eu também já levei meu cachorrinho, pergunta sobre o filho, maternidade, eu mesmo quando eu estava grávida, ou depois que eu voltei da licença maternidade, aliás, teve matéria de filho, aí passaram um vídeo da minha filha, para eu contar como que eu tinha, era uma matéria sobre nome, como que eu tinha escolhido o nome da minha filha, ou seja, aquilo ali já é algo pessoal, que tá levando para os telespectadores, né? Então, eu acho que já mudou muito. Só da gente sair da bancada e ficar em pé e aparecer o corpo inteiro e andar, já foi assim... Desmistificou ali totalmente. já, né? Porque eu comecei a apresentar o jornal, parecia só da história para cima. E era só assim, ó. Aquela bancada mais antiga e tal. Aí depois começou a andar até o mapa-tempo só. Aí voltava. Aí depois já tirou total. E fica muito mais fora hoje, né, do que na bancada. Ela falando sobre estar nos locais, você na TV fica... Isso pode virar uma pauta. Você tá ali dançando, aí uma pauta. Uma pauta aqui. Caiu aqui, vou fazer uma pauta. Você ficava pensando em reportagem o tempo inteiro? Isso pode virar uma pauta, isso não pode? Não, às vezes, dependendo do que a pessoa me falava, eu pensava, falei assim, não, mas isso aí dá pra fazer uma matéria. O que eu ia falar são mudanças que às vezes as pessoas nem notam, né? De tipo, você tá falando aí, é uma coisa que eu nunca parei pra pensar sobre a bancada e o ir até o mapa-tempo ali. E um exemplo que eu achei fantástico e que ali eu já era comunicadora, né? Comunicadora eu sempre fui, mas eu já estava na comunicação, foi quando a Fátima Bernardes saiu do jornal e foi fazer o encontro. Como que as pessoas receberam aquilo dela sair daquela posição séria da Fátima do jornal para a Fátima do encontro. E eu lembro que as pessoas mais velhas assim, da minha família ficaram, gente, mas como assim? Ela tinham essa visão dela e até eu mesma na época fiquei, gente, eu não tinha essa ideia. A gente meio que se perde nesse misticismo de tipo, gente, é uma pessoa também, sabe, que fala de assuntos mais leves, de outras coisas. E até dança, né? Dança, que depois E hoje acho que isso é mais tranquilo, né? Essa transição com redes sociais também. Eu acho que deu também ajudou. Uma abertura, né? Mostram a rotina, o dia a dia, né? Antes era muito assim, nossa, William Bonner. Era muito misticismo nisso. Hoje está mais próximo da população, porque realmente cria uma conexão maior, né? Então, foi percebendo isso mesmo, que essa conexão maior com o telespectador trazia muito mais credibilidade, né? Hoje você vê que as pessoas mandam mensagem pelo WhatsApp e as mensagens são lidas ao vivo. Então, essa proximidade veio muito também nos últimos tempos, né? Antes não tinha muito, não. Ô, Joana, nós estamos em uma faculdade e para você, assim, qual a importância da educação continuada para um profissional de comunicação? Né? Fazer pós-graduação, fazer outros cursos, né? Adicionais. Você acha que tem importância, tem valor hoje para o mercado? Sim, com certeza. É muito importante, até pelo fato da comunicação estar em todos os lugares, né? Tá na rede social, tá no site, tá num vídeo, tá em tudo, né? Como eu falei, hoje em dia a gente precisa fazer de tudo, entregar conteúdo em várias plataformas. E aí eu até esqueci de comentar a questão do site GPT também, que hoje em dia todo mundo acha que sabe fazer texto só porque tem o site GPT. Meu Deus, isso vai atrapalhar. Não é assim, não é assim. Aí acha que sabe fazer comunicação, né? Mas, retomando, é muito importante, porque você vai ter o diferencial, né? Marketing digital, por exemplo, porque aí você vai ter um nicho e vai ter o diferencial naquele nicho, né? Na rede social, eu faço marketing digital, faço especialização nessa área e tal. Então, com certeza, assim, faz toda a diferença para as empresas. As empresas hoje, elas já olham isso quando vão contratar. E existem vagas
separadas em algumas empresas. Em algumas empresas, os profissionais fazem tudo, mas em algumas empresas é separado, né? Quem mexe com a rede social é só a rede social. Quem faz o site é só o site. Então, com certeza, quem tiver especialização já sai na frente da oportunidade, sem sombra de dúvidas. Falando sobre educação, você tem algum livro, você falou que gosta muito de ler, né? Algum livro para indicar pra gente? Talvez algum filme, alguma série, para quem quer se especializar ainda mais na comunicação, para quem quer ser Podcast diferencial. também, né? É. Tem algum livro para indicar aí pra gente? Olha, eu li um livro há uns anos que foi assim, muito importante para mim, chama Inteligência Positiva. Eu nem tô com ele porque eu emprestei, eu acho que livro é assim, né, gente? É, você Leu, tem que... tem que passar. Porque ele fala sobre os nossos sabotadores mentais. O que que nos impede de dar um passo? Quais gatilhos mentais, né, que fazem com que a gente pare, que a gente não arrisque, que a gente tenha medo. Então, ele é muito importante para isso, para esse autoconhecimento. Eu acho que até para a gente escolher a profissão, para a gente escolher qual área a gente quer seguir daquela profissão, a gente tem que se conhecer e saber o que a gente quer, quais são as nossas habilidades, os nossos dons. Claro que tudo a gente pode aperfeiçoar, se a gente quiser, mas todos nós temos os nossos dons, né? Temos as nossas qualidades e temos as nossas sombras também. Então, quando a gente conhece as nossas sombras, primeiro que ninguém vai abalar a gente, né? Por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, nossa, detesto seu cabelo loiro. Ah, mas eu não sou loira, então aquilo ali não vai me afetar, né? Então, se a gente se conhece, a gente sabe para onde seguir. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento, da saúde mental, é muito importante para a gente fazer escolhas, para a gente seguir, a gente curar os nossos gatilhos, né, os nossos traumas, porque eles nos bloqueiam de muita coisa, seja em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, mas também na nossa profissão, na nossa rotina de trabalho todos os dias, para lidar com o outro, para lidar com os nossos colegas de trabalho e para a gente ter coragem de fazer, às vezes, o que a gente vai fazer bem feito, mas deixa de fazer pensando o que o outro vai falar, né? Deixa uma mensagem pra gente finalizar. A gente fala muito aqui as pessoas que estão precisando de Isso. encorajamento, talvez na profissão, estão ali em um período que não tá muito bacana, que tá precisando de uma palavra de encorajamento. Até mesmo os profissionais novos que estão chegando, né? Que a profissão ainda continua, graças a Deus, desenvolvendo novos profissionais. Então tem muita gente nova chegando. O que você diria aí pra gente finalizar uma mensagem? Dedicação, leitura, acreditar em si e cair nessa questão também do autoconhecimento. Eu acho que isso é a chave de tudo, assim, a gente se amar em primeiro lugar e fazer o que a gente tem vontade de fazer e se dedicar àquilo independente do que as pessoas falem. Ninguém conhece a gente mais do que a gente se conhece. Então, o que o outro fala com a gente não vai fazer diferença, né? Fazer o que a gente gosta, ter o nosso momento de paz, de autocuidado, da gente sozinho e dedicação, né? Ler muito, aprender muito e não deixar de realizar os sonhos. Porque, às vezes a pessoa pensa, vou fazer uma pós-graduação agora, já estou em tal emprego, estou aqui não sei quanto tempo. O tempo vai passar de todo jeito. Se você fizer ou não, o tempo vai passar. Então, daqui 2 anos, 3 anos, você vai estar com a idade tal. Mas se você fizer, você vai estar com a idade tal e com a pós-graduação. Então, assumir, né? Assumir o que quer. Viver dá trabalho mesmo, gente. Não tem nada, nada é fácil. Ninguém que conseguiu, igual a gente estava falando de cantor, né? Ninguém que conseguiu chegar a algum lugar que gostaria, né? De sucesso, que seja, sem ter trabalho, sem se dedicar. Viver dá trabalho mesmo. Mas dá trabalho de todo jeito. Então é melhor dar trabalho, a gente encarar o trabalho para a gente chegar no que a gente quer. É sempre pensar assim, o que eu quero colher? Então eu vou plantar isso, não só deixar a vida levar. Porque aí a gente vai ser escolhido, né? A gente não faz a escolha, então fazer a nossa escolha mesmo.
Eu acho que liberdade não é ser livre, não é fazer o que a gente quer. Isso aí é ser escravo do desejo, é fazer o que precisa ser feito e onde a gente quer chegar. Excelente, Joana. Muito obrigada por você ter aceitado participar com a gente, compartilhar sua história, né? Essa história realmente é muito inspiradora pra gente. Então, estou muito feliz de ter participado com a gente aqui. Muito obrigado pela Eu que participação. agradeço, fiquei muito feliz. Ah, que bom, Joana. A gente também ficou muito feliz. A gente, né, fãzinhos aqui de Joana. Muito obrigada pelo seu trabalho. Seu trabalho é maravilhoso, pela inspiração. E que dê certo essa nova jornada que você está seguindo, com a sua neném, com o seu emprego. E deixa aqui pra gente as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, te encontrarem lá. Quais que são? Joana Teles, jornalista. E além de ser assessora de relações públicas na Câmara, eu também sou mestre de cerimônia, celebrante de casamento, faço de tudo um pouco. Sim, multifuncional. Adoro coisas, né, com microfone, de palco, adoro. Passei a me apaixonar, né? Para quem não queria essa área, Para quem não eu gostei queria. até demais, né? E estou muito feliz mesmo de estar aqui. Desejo muito sucesso para vocês na vida profissional e na vida pessoal. E contem comigo. Espero voltar aqui depois, bater mais papo Tá com vocês. convidadíssima, tá E convidadíssima. agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aqui hoje. Obrigada, Joana. Muito obrigado, Joana. Então é isso, gente. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. E já falei no início, vou falar agora para reforçar. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, não esquece, ativa o sininho para você receber as notificações. Segue a gente nas nossas redes sociais, como tá listados aqui embaixo. Um beijo, até o próximo episódio. Quer despedir? Muito obrigado, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente, ficar aqui até o finalzinho. Até o próximo episódio.